segunda temporada de Ginny e George chegou na Netflix. Gente, aconteceu muita coisa nessa segunda temporada, então fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo. E essa série, gente, é uma série com personagens muito complexos. Os personagens, eles têm muita profundidade. Ela mistura uma carga dramática muito grande, mas ao mesmo tempo dá uma quebrada com um pouco de comédia. Então, assim, é uma série muito especial. E eu já vou começar aí falando da relação da Georgia e da Ginny, né? A Georgia tem um passado muito conturbado. Ela passou por uma série de traumas. E isso fez ela criar uma casca, né, meio grossa, e para se proteger de tudo que aconteceu, para que não volte a acontecer e para proteger os filhos dela. E por conta disso, ela acaba tomando uma série de decisões erradas, né? Não tem como a gente dizer que não são. Ela se envolve com coisas que não deveria, com pessoas que não deveria, mas é a forma que ela encontra de sobreviver em meio a tudo que ela passou. Ela quer o melhor para os filhos dela, não quer que eles passem por dificuldades ou por nada com que ela tenha passado. E para se virar nessa situação, ela aprende ali a arte da manipulação, da sedução, para poder conseguir aí o que ela quer e uma vida melhor. E aí, gente, a questão da Georgia é que ela é uma personagem super complexa e com certeza ela traz uma alta muito grande pra série, justamente porque ela tem umas atitudes que não tem como a gente dizer que são certas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter raiva da personagem e entende as coisas que ela faz, né? Então a gente entende a motivação dela, é uma personagem realmente super complexa. E por outro lado, tem a Ginny, né, a filha dela, que vive ali em um conflito enorme com ela. A Ginny também passa por uma série de questões. Ela não se sente bem porque passou a vida toda mudando, vendo os segredos da mãe. Ela sente que a privacidade dela é um pouco invadida. Ela tem aí questões também com a cor dela, né? Ela diz que ela é clara demais para os negros e ao mesmo tempo para os brancos ela é escura demais. Então ela vive aí nessa questão super complexa com a identidade dela, com como a sociedade a vê. Ela tem uma série de questões e através da Ginny a série trata temas super importantes, como o fato dela se machucar, o racismo, crises de pânico. Então uma série de temáticas importantes são tratadas através da personagem. Mas, gente, apesar de eu entender tudo que a Ginny passa e isso ser muito bem trabalhado na série e ser importante, tem algumas atitudes da Ginny, gente, que eu não consigo passar pano. Como, por exemplo, como ela trata a mãe dela. Por mais que a Georgia tenha os seus problemas, ela tenha questões, tenha segredos, me incomoda bastante o jeito que a Ginny sempre fica maltratando ela e gritando com ela e sempre com raiva dela. Isso porque acontece bem antes da Ginny saber dos segredos e tudo mais, ela já tinha esses conflitos com a mãe dela muito grandes. E assim, a Georgia em relação aos filhos, ela faz o melhor ali, a gente vê que ela tenta tratar eles com carinho, claro que ela negligencia algumas questões, como a própria terapia, mas no geral ela tenta lhe dar afeto, ser presente, ela não coloca eles de castigo, ela não é dura ali com eles, no máximo ela dá algumas discutidas com a Ginny, mas um minuto depois ela tá abraçando ela, dando o apoio que ela precisa. Então eu acho que a Ginny pega assim um pouco pesado com a mãe dela. Eu entendo que ela fique chateada com segredos, chateadas com algumas atitudes da mãe, mas eu acho que ela pega muito pesado com a mãe dela. Na primeira temporada já foi assim, e nessa segunda temporada foi assim grande parte do tempo. Ela ali super revoltada com a mãe, e ela não faz isso só com a mãe dela. Tem vários momentos que a Ginny age como se o mundo girasse em torno dela, e ela é meio grosseira com as pessoas, ela faz isso com o Marcos, ela às vezes só olha para os próprios problemas, então tem umas questões nela que me incomoda. E a relação dela com Hunter e Marcos é uma dessas coisas que me incomoda muito. Isso porque ela aceita namorar com o Hunter mesmo gostando do Marcos e estando ali meio envolvida com ele, e ela fica com o Hunter, conversa com o Marcos, então é uma relação ali, gente, super tóxica com o Hunter. Claro que o Hunter também tem os probleminhas dele, tem algumas coisas ali que ele falhou, que ele poderia ter agido diferente com ela, mas assim, nem se compara aos erros da Ginny, porque ele deixa claro que ama ela, tenta estar ao lado dela, tenta ser o mais correto possível, e ela age pelas costas dele totalmente. Ele descobre que foi traído ali da pior forma possível, e claro que ele fica super chateado, e assim, pra minha tristeza, ele passa essa temporada bem chateado. Eu queria que ele superasse mais rápido e seguisse em frente, mas dá pra ver durante essa temporada que ele ainda tá muito mexido com tudo que a Ginny fez, porque ele ainda gosta muito dela. E eu confesso pra vocês que eu torci um pouco ali pra ele começar a gostar da Padma e ela começar a gostar verdadeiramente dele, porque os dois foram vítimas nessa história toda, né? Ele da Ginny e a Padma do
Marcos, gente. Isso porque o Marcos também não é nenhuma florzinha que se cheire, né? Ele estava se envolvendo ali com a Dini, sabia do Hunter, ao mesmo tempo ele estava com a Padma. Apesar dele dizer que não é um namoro, eles estavam se envolvendo, ele sabia dos sentimentos dela. E ele super brinca com a Padma. Ele fica com a Dini, ignora ela, ele também não é legal com a Dini, né? Dorme com ela, depois não olha mais na cara. Ele não tem atitudes legais com a Dini lá na primeira temporada. E eu não vou passar pano pra isso, gente. Eu acho que ele realmente foi super imaturo com a Padma, com a Dini. Não acho que ele foi legal nessa história toda. E assim, em relação a isso, ele e a Dini podem dar a mão, porque os dois enganaram pessoas, os dois foram super imaturos. E aí, finalmente, eles decidem ficar juntos aqui nessa temporada. Custam a assumir um namoro, mas quando eles assumem, ele termina com ela, né? Ele está passando por questões super complicadas também, tomando medicação, está super depressivo, que também é uma temática importante, e ele decide terminar com ela ali, mesmo dizendo que ama ela, né? Ele não quer lidar com esses problemas agora, então não dura muito e os dois terminam. E eu acho que ele foi sim muito tóxico lá na primeira temporada com a Dini e com a Padma. Não gostei das atitudes dele, e ele dá uma melhoradinha aqui na segunda temporada, se assumindo aí, né, pra Dini, assumindo gostar dela, mas mesmo assim não rendeu muito essa relação. E a Dini foi super tóxica com o Hunter, com o Marcos, com as amigas, com a mãe, e eu não vou passar pano pra isso não, gente. Ela tem uma série de atitudes que às vezes me irritam bastante. Ali no final da segunda temporada eu acho que dá uma melhoradinha, que ela começa a valorizar um pouco o que a mãe dela fez por ela. Como eu disse, tudo bem que a Georgia tem os seus erros, mas ela começa a perceber que a mãe sempre quis protegê-la, e eu acho até bonito o discurso que ela faz ali no casamento, falando sobre a força da mãe e o amor da mãe, porque é inegável que a Georgia fez muita coisa pelos filhos dela, né? Isso daí não tem como discutir. E a gente tem ali vários outros personagens importantes na série. A gente tem a figura do Zion, que é um personagem super bacana. Acho que no primeiro momento ele até passa um pouco uma outra impressão, mas a gente vai vendo que ele é um cara super bacana, e não é à toa que a Georgia sempre foi muito apaixonada por ele, e agora ele começa a seguir a vida, se apaixona por outra pessoa. A gente conhece aí o Gil, né, o pai do Austin, que finalmente aparece, e a gente já sabia que a Georgia tinha um medo dele, e aqui a gente descobre um pouco mais da história, que ele era agressivo com ela, sempre foi agressivo, então isso justifica porque ela não queria que as cartas fossem mandadas, porque ela temia tanto ele, porque ela não queria ele presente na vida deles, né? Então ele aparece ali e continua o mesmo tóxico ali, criminoso de antes. E temos o Paul, por quem ela se apaixonou. E é até interessante porque a própria Georgia diz que tem muito tempo que ela não gostava de alguém, né? Basicamente, até então mostra que ela foi apaixonada pelo Zion e depois ela se relacionou com pessoas que não foram legais ou até por interesse. E ela começa a gostar do Paul, e aqui nessa temporada ela conta pra ele algumas coisas do passado. Ela não conta tudo, né, gente? Porque tem umas coisinhas de assassinato que ficaram meio ocultas ali, mas ela conta bastante coisa pra ele do passado. E o Paul verdadeiramente gosta dela, porque ele aceita isso, aceita se casar com ela, mesmo sabendo aí de várias questões que ele não concorda, ele tenta ser mais corretozinho, né? Então é até legal essa relação que eles construíram. E eu confesso pra vocês que na primeira temporada eu não tinha curtido tanto a relação da Georgia com o Paul. Eu fiquei torcendo pra ela ficar com o Joey, né? Porque eles têm ali uma ligação do passado, se conheceram mais jovens. Então eu fiquei meio gostando, querendo que ela ficasse com o Joey. Mas depois, nessa temporada, eu acho que a relação dela com o Paul foi amadurecendo, eles foram mostrando melhor, e eu até comecei a curtir a relação dela com o Paul, vendo que ela realmente gosta dele e que ele também gosta dela. E o Joey ficou meio perdido nessa história toda. Ele começa a se envolver com a Cynthia, mas eu vou dizer pra vocês que eu achei nada a ver. Eu gostei que a Cynthia se aproximou da Georgia, né? Elas que eram tão inimigas, agora elas dão uma aproximada. E a Georgia faz algo aí pela Cynthia, né, gente? Porque o marido dela estava ali acamado há bastante tempo. E a Cynthia desabafa do sofrimento de ver ele daquela forma, do filho dela ver o pai daquela forma. E dela querer que ele morresse, né? Que aquilo acabasse, para que ele saísse daquele sofrimento e eles não tivessem a lembrança dele daquela forma. E aí o que a Georgia faz? Ela vai lá, gente, matar o Tom para que a Cynthia ficasse livre de tudo isso, né? Ela tenta agir ali num ato de empatia, mas o Gabriel fica sabendo dessa história aí e já desconfia que ela matou o Tom. Então, ele é o responsável aí por contar pro Nick, fazer a denúncia da Georgia, porque ele queria muito a prisão dela. O Gabriel que descobriu muito do passado da Georgia, né, que ela matou os seus dois ex-maridos, e ele acha ela super perigosa, então ele não se cansa dessa investigação, gente.
E aí temos aquele final polêmico da Georgia sendo presa logo após o casamento, o marido dela, né, o Paul desesperado, os filhos desesperados, uma situação ali super complexa no final das contas. Gente, deixa pra mim nos comentários se vocês gostam da série, o que vocês acham, os personagens que vocês torcem pra ficar juntos. Eu acho que é inegável que a Dini e o Marcos se amam, eles se gostam, eles ficarem com outras pessoas não vai fazer sentido, mas eles têm aquele drama adolescente, né? Ficam empurrando as coisas. Eu acho que no final das contas eles vão se resolver e vão acabar ficando juntos. Como eu disse, eu queria que o Hunter e a Padma se gostassem e dessem uma chance um ao outro. A Max tá seguindo a vida, né? E eu espero que ela esqueça a Sophie mesmo, porque a Sophie não merece ela, terminou com ela, deixou ela na mão, então eu acho que ela tem que seguir em frente. As outras amigas são mais apagadinhas, né? A Abby e a Nora, mas elas também têm uns problemas, principalmente a Abby. Em alguns momentos eles mostram alguns problemas através dela, mas ela fica meio de canto ali naquela história. E eu torço muito pro Joe, gente, que ele é um personagem que eu gostei muito. A gente viu um pouquinho do passado dele, mas ainda é bem pouco. E dá pra ver que ele gosta muito da Georgia, mas ao mesmo tempo ele começa a se envolver com a Cynthia, né? Ele tá meio sem opção nessa história toda. E eu queria ver também um final legal pra ele. Como eu disse, eu gostava dele com a Georgia, mas ao mesmo tempo agora eu até acho legal ela com o Paul, então eu não sei muito o que pensar sobre ele, mas espero aí que ele receba um final digno no meio de toda essa história, gente. Deixa pra mim se vocês gostaram dessa segunda temporada. Tava tudo calminho ali no casamento, né? Acabando tudo bem, todo mundo feliz. E aí, gente, vem aquele final chocante da Georgia sendo levada, os filhos em choque, né? No final eu gostei mais da Dini também, ela ficou um pouco mais leve. E nessa temporada eles trabalharam bem mais alguns problemas dela. Teve essa questão da terapia que eu achei super importante. Então é isso, galera. Tchauzinho!